24 capitais e o Distrito Federal terão ônibus gratuito no domingo, dia da eleição. A medida deve contribuir para reduzir a abstenção no segundo turno. César vai usar o transporte público para votar. Para mim é muito importante votar. Pagando ou não, vai estar lá votando. Pagando ou não, eu fico orgulhoso de votar. 24 capitais e o Distrito Federal já anunciaram o transporte gratuito no próximo domingo, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que deixou a cargo das prefeituras a decisão sobre adotar a medida, sem risco de punição. Segundo a Corte, a gratuidade ajuda a garantir o direito constitucional ao voto. Eu acho bom, né? Que tem muita gente que mora muito longe para ir votar, né? Apenas Rio Branco e Natal terão esquemas diferentes para o dia da eleição. A capital do Acre vai dar a gratuidade só na passagem de volta e o eleitor vai precisar apresentar o comprovante de votação. Já na capital do Rio Grande do Norte, a passagem vai custar a metade. A conta fica com as prefeituras. Em São Paulo, o Poder Executivo estima um gasto de 7 milhões de reais para custear o transporte de 3 milhões de passageiros apenas no domingo. O valor será repassado às concessionárias do serviço. Algumas cidades mais populosas do interior também decidiram adotar a gratuidade. Em Ribeirão Preto, a medida pode ajudar a diminuir a abstenção de eleitores, que no primeiro turno foi de quase 23%. Para que seja legal o transporte gratuito, isso tem que ser tratado como uma política pública, indistinta a todos. Não se pode dar transporte gratuito com o intuito de aliciar a eleitor a votar num candidato ou outro. Por essa razão mesmo é que é proibido e constitui crime o particular, principalmente o candidato, viabilizar transporte gratuito a eleitor, porque normalmente ao fazê-lo ele faz com o intuito de obter o voto daquele eleitor. O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu na manhã de hoje 9 mandados de busca e apreensão em 13 hospitais do estado. A ação visa desarticular um esquema de venda de próteses ortopédicas vencidas. Segundo o MP, as principais vítimas do golpe eram idosos. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de produtos reciclados em Campinas, no interior de São Paulo. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido. Uma substância química chamada mercaptoetanol vazou do laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais. Alunos e professores precisaram deixar o local. Em menos de 24 horas, 3 ocorrências de crimes terminaram com 4 mortes na Avenida Brasil, uma das vias mais importantes do Rio de Janeiro. Entre os mortos estão 2 criminosos, um policial militar e um caminhoneiro, vítima de uma tentativa de assalto. Cerca de 40 toninhas apareceram mortas no litoral paulista só no mês de outubro. A situação é considerada preocupante pelos ambientalistas. As toninhas são uma espécie de golfinho e essa espécie é a mais ameaçada do Brasil. No Hospital para Reabilitação de Animais Marinhos, que fica em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, tem tartarugas, aves, mas não tem a espécie de golfinho mais comum da região e também a mais ameaçada do Brasil, a toninha. Ela é muito sensível à reabilitação, né? Então ela acaba entrando em choque e vem a óbito muito rapidamente. Às vezes, de 1, 2 dias, ela acaba vindo a óbito. A toninha é um golfinho pequeno, com cerca de 1,5 metro e discreto, difícil flagrar no mar. Esta, uma fêmea grávida, foi encontrada na última segunda-feira, encalhada em Praia Grande. Cerca de 40 toninhas apareceram mortas em praias do litoral paulista só nesse mês de outubro. A primavera é a estação de reprodução da espécie. Por isso, as toninhas costumam se aproximar mais da costa e acabam se enroscando em redes de pesca. Entre Praia Grande e Peruíbe, no litoral sul, foram 78 encalhes de toninhas este ano. Em todo o ano passado, foram 92. Há mais de 40 anos, seu Celso vai para o mar atrás de anchova, tainha, pescada amarela. Mas, às vezes, por acidente, caem em outras espécies na rede. Tartaruga, golfinho, boto, essas coisas, não pode pescar, a gente solta. Quando pega e está vivo, a gente solta. Além da captura acidental, existe outro fator que ameaça a espécie de extinção: a poluição do mar. Exames em toninhas mortas mostram que a maioria ingeriu lixo.
Um caminhão bitrem caiu em uma represa ao tentar embarcar em uma balsa que liga as cidades de Cássia e Delfinópolis, em Minas Gerais. O veículo já estava com o primeiro eixo sobre a balsa quando uma pessoa fez o alerta. Logo depois, a estrutura não aguentou o peso e cedeu. Repare, a carreta parece ter sido puxada para dentro do rio. O motorista conseguiu sair a tempo da cabine e não ficou ferido. O caminhão estava vazio e seguia para um carregamento de milho. A Marinha do Brasil apura o caso. Israel é um país com menos de 10 milhões de habitantes, mas tem uma das 20 maiores forças armadas do mundo. Em um dos batalhões de combate, as mulheres são maioria e uma brasileira faz parte desse exército de segurança. São mais de 2 horas e meia de viagem pelo deserto até o ponto de encontro com o exército israelense. Por questão de segurança, o local onde os combatentes ficam é mantido em sigilo. Fomos conhecer a unidade Caracal. O nome é uma referência ao gato caracal, comum na região. Uma das bases da unidade Caracal fica aqui, no meio do deserto. A excelência desse batalhão atrai mulheres do mundo todo. Nós estamos esperando a Keila, uma brasileira que está há 2 anos no exército, está chegando agora de um patrulhamento. Vamos conhecê-la. Oi, Keila. Oi. Tudo bem com você? Tudo ótimo. A jovem tem uma rotina restrita e com muitas obrigações, mas arruma um tempinho para nos mostrar como é viver no deserto. A gente é a única base que é menino e menino misturado. Ah, legal. Entendeu? Tá, gente, não é muito luxo, não. A gente não dorme muito, eu só fico aqui mesmo porque é quente lá fora, aqui dentro é frio. É bem diferente da minha cama que eu tinha no Brasil. Eu imagino. Mas vale a pena, sabe? Eu fiz essa escolha por um motivo e vou até o fim. O serviço militar em Israel também é obrigatório para as mulheres, mas as combatentes da Caracal servem por 3 anos, um a mais do que em outras unidades. Quando eu tinha 15 anos, sempre ia para a sinagoga com a minha mãe e com o meu irmão. E aí teve uma pessoa de lá que voltou de Israel e ele falou pra gente sobre a Tzavá. E ele falou que aqui precisava de soldado combatente, porque é uma área que está em perigo. Então, por que não? Depois da escola, por que não, ir pro exército? A missão é vigiar a fronteira e impedir que traficantes de drogas e terroristas entrem em Israel. Todos os dias, elas enfrentam longas horas de patrulha sob o sol quente. Nunca na minha vida enfrentei um calor desse, que você tem que ficar lá muito tempo, você não dorme direito, você pode, se desidratar. Mas nem todas as dificuldades são capazes de tirar o sorriso no rosto da brasileira. Eles me ajudam sempre, eles gostam dessa energia de brasileiro, amam. Não sei, eu me sinto acolhida aqui, eu sinto que é o meu lugar e estou muito feliz. Uma dupla de ativistas ambientais do Reino Unido foi presa no centro de Londres depois de atacar várias concessionárias de carros de luxo. Entre os locais atingidos estão lojas que revendem automóveis de grandes marcas importadas. As fachadas ficaram tomadas por tinta cor laranja. Pelas redes sociais, as manifestantes disseram protestar contra o alto valor do petróleo e do gás natural, além de exigir mais investimentos em transporte público e energias renováveis para combater a crise climática. As 2 mulheres vão responder por crime de dano à propriedade. Ao longo deste ano, mais de 44 emissoras de rádio foram fechadas na Venezuela por determinação da ditadura de Nicolás Maduro. Os dados são de um relatório divulgado por uma organização sem fins lucrativos. Ainda de acordo com o documento, nos últimos 19 anos, o órgão que regula as transmissões nacionais da Venezuela suspendeu a operação de mais de 230 rádios. Este número representa mais da metade do total de meios de comunicação fora do ar. A organização não governamental também denuncia que no último fim de semana, pelo menos 8 pontos de transmissão foram fechados numa única cidade do interior do país pelo regime de esquerda de Maduro. As vítimas dizem que funcionários do órgão regulador confiscam os equipamentos sem aviso prévio, com o pretexto de realizar inspeções de rotina. No Irã, forças de segurança atiraram contra manifestantes que marchavam em protesto pela morte de uma jovem. O tumulto começou no trajeto para o cemitério onde Masha Amini foi enterrada. Ela morreu no mês passado sob custódia policial após ser detida por não usar o véu islâmico.
Cerca de 100 mil pessoas caminharam até o local sob forte policiamento. Segundo testemunhas, a tropa de choque abriu fogo deliberadamente contra os manifestantes. Várias pessoas foram presas durante os confrontos. Dobrou em setembro, no trânsito do estado de São Paulo, o número de acidentes que resultaram em lesão corporal culposa, que é quando o motorista não tem a intenção de ferir. A média era de 5 mil casos mensais até agosto. No mês passado, foram mais de 10 mil ocorrências.